Filipenses 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler bem devagar, porque é um texto muito poderoso da palavra de Deus. Fala assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã, apresentamos nosso coração ao Senhor, grato pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos, como tua família, como tua igreja, e como nós precisamos ouvir a tua voz, ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Fala conosco através desta palavra, Senhor. Quebra todo impedimento, toda barreira caia por terra em nome de Jesus, que a tua palavra encontre corações sedentos nessa manhã. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cerca de 2 meses atrás, eu trouxe aqui uma palavra baseada em Filipenses 3. O tema na ocasião era prosseguindo para o alvo. Quando Paulo escreve aos Filipenses e ele fala sobre atitudes que os irmãos deveriam adotar e preservar, ele falava também sobre coisas que os irmãos deveriam deixar para, enfim, prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E hoje nós estamos de volta aqui a Filipenses e eu quero falar com vocês sobre um princípio tão importante. Deus já tem falado comigo sobre esse tema já há alguns dias, e o tema da palavra é o valor da humildade. Paulo ensina sobre como devemos seguir o exemplo de Cristo. Jesus mesmo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade é um tema tão desafiador hoje em dia, como era já naquele tempo. Humildade é aquela virtude que, quando você descobre que tem, já perdeu. Aquele que precisa falar que é humilde, não é humilde, né? Pastor Eibe brinca que ele escreveu um livro, é uma brincadeira, tá? E o título do livro é As 10 pessoas mais humildes do planeta e como eu treinei os outros 9. Humildade não é uma coisa que você fala de si mesmo. Humildade é uma virtude percebida pelos outros. Aliás, humildade é uma das virtudes mais importantes
para prosperar nos relacionamentos. Mas o que é a humildade? Muitas pessoas confundem o que é ser humilde. Humildade não é pensar menos de si mesmo, sentimento de inferioridade, sentimento de autodepreciação, de autossabotagem, como existe hoje em dia. Isso não é humildade. Humildade não tem a ver com a roupa que usamos, com a nossa conta bancária, o carro que nós andamos. Humildade não tem a ver com coisas exteriores, mas interiores. Humildade vem do latim humilis, que tem a ver com o solo, com a terra. Humildade é a virtude daquele que não se eleva, ou seja, tem os pés no chão. Amém? Humildade é o oposto de orgulho. Humildade é ter consciência das próprias limitações, ou seja, eu não sei tudo, tem alguém que sabe mais do que eu. Provérbios 3:34, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Mateus 5, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas, focando aqui em Filipenses, precisamos nos encher com esta palavra, precisamos nos maravilhar com a palavra de Deus. Logo no começo da carta de Paulo aos Filipenses, o primeiro versículo tem algo valioso. Vamos voltar ao capítulo 1 de Filipenses. Ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo está se apresentando como servo. Servo é o mesmo que escravo. E a maneira que Paulo se apresenta aqui não é por acaso. Aqui ele estava dando o tom da carta, ele estava dando o tom de algo muito valioso que ele escreveria. A necessidade de esvaziar, a necessidade de diminuir. Tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus, que se esvaziou, que se tornou servo. E quando Paulo escreve essa carta, ele estava numa prisão romana, e ele se apresenta como escravo, não de César, mas de Jesus. E após se apresentar, ele cumprimenta os irmãos, ele agradece pela cooperação. Isso aqui está em Filipenses 1. Ele fala assim: eu me alegro só de lembrar de vocês. E Paulo profetiza na vida daqueles irmãos, Paulo abençoa aqueles irmãos. Ele fala: eu oro para que o amor de vocês aumente. Eu oro para que vocês sejam apresentados sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Deus tem uma obra na vida de vocês, Ele vai completar essa obra. Ele fala: eu estou preso aqui, nem sei se eu vou sair daqui, mas sabe de uma coisa, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Estou dando aqui uma pincelada em Filipenses 1. Em Filipenses 1:27, ele diz, está aqui na tela para você acompanhar, fala assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ele fala: eu estou longe, mas esteja eu longe, esteja eu aí com vocês, eu quero me certificar de que vocês estão firmes, unidos, honrando o testemunho de Cristo. Não adianta vocês serem unidos enquanto eu estou aí junto com vocês. E ele continua, Filipenses 2:1 agora. Não sei se você sabe, mas quando a Bíblia foi escrita, não havia divisão de capítulos e versículos, né? Essas divisões foram colocadas depois. Então, aqui é a continuação da carta, Filipenses 2:1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Aqui Paulo está avançando um pouco mais naquilo que ele gostaria de desenvolver.
aprofundando um pouco mais naquilo que ele gostaria de transmitir. E ele fala: se há algo de Cristo em vocês, se realmente Deus tem falado com vocês, se vocês têm sido amados por Deus, se existe alguma comunhão no Espírito, se há algum afeto, se há alguma compaixão. Versículo 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Lembra que no começo da carta ele diz: eu me alegro só de lembrar de vocês. Paulo fala: eu tenho alegria de ser o pastor de vocês. Eu lembrei de um texto lá em Hebreus 13:17, que fala assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Paulo fala: eu tenho alegria com vocês, vocês me abençoam demais, porém, completem a minha alegria. De que forma? O mesmo carinho que vocês têm por mim, manifeste com os seus irmãos. A mesma virtude que vocês têm para comigo, tenha entre vocês. Inclinem o coração para a unidade, para o mesmo modo de pensar. Que modo de pensar? A maneira de Cristo. Quando a Bíblia fala, tenha o mesmo pensamento, não é para sermos robôs, é para que todos tenhamos a mente de Cristo. Sabe que muitas pessoas têm Cristo na mente. É fácil ter Cristo na mente. Difícil é ter a mente de Cristo. Pensar com a mente de Cristo. Ele continua, versículo 3: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Deixe a palavra falar com você. O que você faz, o que você diz, o que você publica, qual o interesse? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Qual o propósito? Sabe aquela conversa que eu estou te contando para que você esteja orando, tá bom? Já ouviu isso? Aí a pessoa conta uma fofoca e a pessoa que recebe faz o quê? Você não sabe é da metade. E aí já um abismo vai chamando outro abismo. Eu estava preparando essa mensagem. Sabe aquele negócio que a internet parece que adivinha o que você está pensando até, e já aí manda uma mensagem ali. Apareceu no meu feed ali algo mais ou menos assim: a língua do tigre é tão forte que pode arrancar a pele das suas presas, sendo a segunda língua mais perigosa do mundo. A primeira, você já sabe, a primeira é do fofoqueiro. O que vocês fizerem, façam por humildade, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Essa carta é muito prática, sabe, queridos? Tem outras cartas de Paulo que não são tão práticas assim, são mais teológicas, né, vamos dizer. Essa carta fala do que é o Evangelho, de se tornar servo por amor ao outro, diminuir em favor do outro, amar de forma sacrificial como Jesus. Imagine uma comunidade onde todos consideram os outros superiores a si mesmos. Uma comunidade onde todos têm um coração de servo. Como essa igreja ficará conhecida? Você sabe que os crentes são conhecidos por aquilo que não fazem. Eles não fazem isso, não fazem aquilo.
Nós somos conhecidos por aquilo que não fazemos, mas está na hora de ficar conhecido por aquilo que nós fazemos. Não para o nosso nome, mas para que o nome de Cristo seja conhecido. A igreja, queridos, deve ser o evangelho visível. Samuel estava ministrando aqui a oferta e tudo aqui, o apoio. O Samuel, junto com outros irmãos, eles fizeram um trabalho lindo, de uma ação social que eles fizeram em Carapicuíba. Muitos não sabem. E, inclusive, quando ele ia ministrar, eu falei para ele, se você quiser falar sobre isso, mas ele nem teve essa necessidade de falar sobre isso. É algo que Deus colocou no coração dele, de poder servir aqueles que precisam. É o evangelho visível. Eu falei aqui da moralidade cristã, até mesmo a nossa moralidade deve ser fundada em princípios. Eu não faço as coisas que eu faço, porque isso garante que eu sou crente. Eu faço as coisas que eu faço, porque isso é uma expressão do relacionamento que eu tenho com Deus. Tem pessoas que falam assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. Parece espiritual, mas não é. E Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Logicamente que quando o cristão não estiver imitando Cristo, olha para Jesus. Mas nós precisamos ter a coragem de dizer, pode me imitar, que eu estou procurando fazer isso. Isso não é orgulho, até porque Paulo mesmo diz, eu não cheguei lá ainda, mas estamos juntos. Considere os outros superiores a si mesmos. Tem pessoa que tudo dela é melhor, tudo ela entende mais. Numa conversa, ela quer sempre estar por cima. Tem algum pescador aqui? Numa pescaria, o peixe dela é sempre o maior. Isso não é ser humilde. O que vocês fizerem, façam por humildade, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus. Então, eu começo a pensar nos interesses dos outros. E o modelo é Jesus, a forma é Jesus. Não pensem com a mente do mundo. Tenham o mesmo pensar de Jesus. E agora, o texto principal mesmo vai começar agora, nós vamos ler junto agora, aliás, nós vamos ler de uma vez só, de 6 a 11, que fala assim, vou ler novamente, porque eu já li antes, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não sei se você percebeu como esse texto é bem alinhado. Não parece um poema, mas é um poema. Na verdade, esse trecho aqui, Filipenses 2, 6 a 11, se tratava de um hino que era cantado entre os primeiros cristãos. E Paulo incorporou a sua carta. Na teologia é chamado de hino cristológico, porque resume a obra de Cristo. As pessoas cantavam. Nós cantamos também, vamos cantar aqui no final. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem. Mas vamos aqui ao conteúdo, deixar para cantar depois.
tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual sentimento? Versículo 6: existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Uma segunda versão diz: subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Uma terceira versão diz: subsistindo em forma de Deus, não achou que isto era algo ao qual deveria se apegar. Ou seja, ele abriu mão da sua glória. Quando nós falamos que Jesus ele abriu mão da sua glória, será que nós entendemos que glória é esta? A glória que Jesus possuía no céu. Será que nós temos essa dimensão? Isaías viu uma porção dessa glória. Isaías 6, de 1 a 3, fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto. Imagina o tamanho da glória. Com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o Evangelho de João, capítulo 12, vai dizer que a glória que Isaías viu era a glória de Jesus. E lá em João 17, 5, Jesus ele ora ao Pai, e ele fala assim, está aqui na tela o texto: agora, ó Pai, glorifica-me contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus possuía glória e beleza, Jesus possuía majestade, formosura, mas o texto diz que ele não se apegou, o texto diz que ele se esvaziou, de maneira que, no versículo 6, Jesus tem a forma de Deus, no versículo 7, Jesus tem a forma de servo. Vamos ler o versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se tornou como um de nós, reconhecido em figura humana. Cristo se esvazia de sua glória, de toda a sua beleza, e assume a forma de servo. Veja que Jesus ele não deixou de ser Deus, mas ele renunciou atributos de Deus. Ele se fez homem no meio de um povo que não era dos mais belos. Isaías 53 diz que não havia nele formosura alguma. Ele se tornou um escravo, o escravo não tem beleza. Filipenses 2:8, ele se humilhou. Continuando aqui, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Imagina Jesus sendo conduzido, sendo açoitado, sendo pregado, sendo escarnecido. Se Jesus quisesse, queridos, ele daria um sopro ali e fulminaria todos aqueles soldados um por um. Mas ele foi obediente até a cruz. Obediência intencional de Jesus. Veja que a desobediência de Adão trouxe pecado, condenação e morte. A obediência de Cristo trouxe perdão, justificação e vida. Ele não precisava ser obediente, ele era Deus. Mas ele foi obediente. Ele foi obediente ao entrar na terra como homem, ao nascer numa manjedoura ao lado de animais, o Rei dos Reis, num coxo,
porque não tinha lugar na hospedaria. Aquele que criou José e Maria se submete a eles. Jesus foi amamentado por Maria. Jesus se submete a aprender a andar, aprender a escrever e ler, aprender a se comportar na mesa. O Criador do universo possuía todo o conhecimento. Ele não precisava ser obediente, mas ele foi obediente até a morte de cruz. Ele cumpriu a lei no lugar de homens pecadores. Ele recebe o nosso castigo, ele suporta aflições em nosso lugar. Na cruz ele recebe a nossa punição de modo completo. Pedro diz que o justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos pecadores. Então ele esvazia de toda a sua glória, e Paulo está falando aqui aos crentes: olhem para o fato de que Cristo, sendo o Senhor, se humilhou de tal forma. Por que nós não podemos nos humilhar? Tenham o mesmo sentimento, abra mão dos seus direitos, abra mão do orgulho em favor da unidade, abra mão para que o amor continue reinando na comunidade em que Cristo comprou com o seu sangue. Cristo deixou a sua glória, e eu não estou querendo deixar a minha glória. Sejamos sinceros diante de Deus. Abrindo aqui um parênteses, tem pessoas que simulam humildade. O apóstolo Paulo alerta sobre isso em Colossenses. Nós devemos ser sinceros diante de Deus. Senhor, como eu estou distante desta atitude de servo que o Senhor tomou, mas eu quero ter esse coração. Quebra o orgulho, quebra a soberba, eu não tenho direito algum. O mundo vai falar para você o contrário, sabe, queridos? A teologia do coach, né? Você é o cara. Mas a palavra de Deus vai dizer: quer ser grande, seja um servo. E caminhando aqui para o final, qual o resultado de alguém que se humilha? Versículo 9: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus disse certa vez: todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Eu fico lembrando da história de Lúcifer. Ele era um anjo de alta patente, um querubim ungido no céu, e a maldade entrou no seu coração. Aí nós podemos pensar: como que isso pode acontecer no céu? O céu é um ambiente protegido. Isso aconteceu quando, na eternidade, foi anunciada a criação do homem. Alguém que seria a imagem e semelhança de Deus. Lúcifer não se conformou: eu que quero ser igual a Deus. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Todo aquele que quiser ser exaltado será humilhado. E o Satanás foi expulso do céu. Jesus se humilhou e foi exaltado como a nenhum outro. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Sabe outra informação que Lúcifer teve acesso? De que o Cordeiro seria entregue antes da fundação do mundo, porque o homem poderia falhar e Jesus viria em forma de homem. Jesus encarnado, o verdadeiro projeto de Deus.
Nessa hora o diabo ficou endemoniado. E ele quis ser igual a Deus. E se deu mal. E haverá o dia que ele será humilhado para sempre. Jesus se humilhou e foi exaltado na eternidade. Paulo, servo de Cristo, está escrevendo: há algum amor? Há alguma comunhão no Espírito, porque o Espírito é o mesmo? Há algum afeto, alguma compaixão? Completem a minha alegria. Não façam nada por vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a vocês mesmos, buscando o interesse dos outros e não os próprios interesses. Tenham o mesmo modo de pensar de Jesus, que sendo Deus, não deu carteirada, pelo contrário, se tornou servo, se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e recebeu a recompensa. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Queridos, esta passagem nos ensina 4 coisas. Preste muita atenção nisso. 4 coisas nós aprendemos hoje: quem Cristo é, quem Cristo se tornou, quem nós somos e quem devemos nos tornar. Jesus, Deus, se tornou homem. Nós somos pecadores. A cruz diz isto. E quem devemos nos tornar? Devemos nos tornar como Ele. Amém? Quem aqui quer ser como Jesus? Nos tornar como Ele de que forma? Fazendo milagres, curando enfermos, fazendo discípulos? Sim, mas principalmente, segundo o ensino de Paulo, se tornando um servo em amor ao outro. Amém? Precisamos aprender com Jesus de renunciar ao orgulho, renunciar aos direitos. Sabe, queridos, é impensável pessoas que sustentam rancor, sustentam sua glória pessoal. A minha honra foi ferida. Que honra? Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Perdoe, se humilhe, abra mão. A sua glória pessoal é passageira, mas há uma glória que é eterna, há um galardão que é eterno. O humilde não fica ofendido, o humilde abençoa os ofensores. Nós devemos, sabe, queridos, seguir os passos de Jesus e esvaziar de nós mesmos e assumir atitudes que correspondem ao caráter de Cristo, ao modo de pensar de Cristo. Tenhamos a mente de Cristo em nome de Jesus. Amém? Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai,
céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Esse é o nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.